Fala pessoal, então eu vou gravar um vídeo um pouco diferente aqui. Eu vou falar sobre alguns livros, eu vou fazer uma recomendação de livros para vocês que eu tenho lido nos últimos tempos e que me ajudam a pensar um pouco melhor no nosso comportamento, nos hábitos, né? Porque mesmo que eu sempre fale de nutrição, se você não tem um comportamento direcionado para fazer uma mudança no seu estilo de vida, nada vai dar certo, tá? Não tem como você apenas pegar um protocolo de uma alimentação, uma dieta passada aí por um profissional e incluir na sua vida sem que haja nenhuma alteração, principalmente no ambiente que você vive e também na sua rotina. Então esqueça, não alterou o ambiente, não alterou a rotina, dificilmente uma dieta vai dar certo. E eu estou gravando esse vídeo dessa forma, nesse formato também, para testar o meu microfone, que é um microfone do Raul Gil, importado diretamente da China. Então vamos lá. Primeiro livro que eu quero recomendar é sobre hábitos, né? Muita gente recomenda o livro O Poder do Hábito, que é um livro bom, mas ele acaba sendo um pouco maçante ali no meio do livro, né? Eu pelo menos achei assim. Então estou recomendando esse livro aqui, que é Hábitos Atômicos, do James Clear. Basicamente ele tem uma ideia bem similar ao Poder do Hábito, mas ele é muito bem escrito, tá? Ele tem uma leitura mais fluida e uma ideia bem interessante, com exemplos mais práticos, que eu acho que, para mim, né, na minha concepção, é um livro melhor do que O Poder do Hábito, mesmo que ele seja ali como se fosse uma versão desse O Poder do Hábito, né? Tem muita coisa que ele buscou no Poder do Hábito e reescreveu de uma forma que ficou melhor. Então eu recomendo muito a leitura desse livro. Um outro livro que eu li recentemente que mudou muito a minha forma de pensar é Em Busca de Sentido, tá? Do Viktor Frankl, que ele é um psiquiatra que viveu num campo de concentração lá em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então os nazistas foram lá, prenderam ele e o restante dos judeus, e ele relata nesse livro tudo que ele viveu dentro desse campo de concentração e algumas concepções, algumas ideias de vida, né, que mudaram a vida dele a partir do momento em que ele enxergou a busca do sentido mesmo estando dentro de um campo de concentração. Lá ele conviveu com diversos tipos de pessoas, né, desde soldados extremamente maldosos quanto soldados bons e inclusive os próprios judeus, né? Os judeus bons e ruins, aqueles que entregavam outros judeus simplesmente por troca de um cigarro. Então é uma ideia muito legal que a gente percebe que não independe aonde você esteja, em que situação você esteja, sempre vai ter alguém que vai fazer mal para a gente, né? A gente tem que identificar esse tipo de pessoa, mas a partir do momento que você tem noção do seu sentido de vida, do objetivo do seu sentido, o sentido do seu objetivo, porque muitas vezes a gente tem objetivos na vida que a gente não entende muito bem o sentido dele, né? Eu tenho um objetivo, quero simplesmente cumprir ele. Quando você faz isso, por um tempo vai dar certo, mas a partir do momento em que você, né, se não faz sentido, você vai parar e pensar, pô, mas por que eu estou fazendo isso, né? E o Viktor Frankl, ele bate muito bem nessa tecla. Na primeira fase do livro, na primeira parte, ele fala das suas experiências no campo de concentração, do momento que ele entrou até o momento em que ele saiu. E a segunda parte do livro ele fala sobre a logoterapia, que é uma terapia que busca apresentar o sentido da vida para as pessoas, né? Então, bem interessante esse livro também. E o terceiro e último livro dessa recomendação que eu estou fazendo é do Marco Aurélio. Marco Aurélio ele foi um imperador romano e ele escreve coisas, cara, que eu vou até ler algumas coisas aqui que eu separei, que deixam, assim, é incrível. O cara escreveu isso há 1900 anos e faz total sentido até hoje. Por exemplo, aqui, ó, entre aspas, mas o descanso também é necessário. Sim, de fato é. No entanto, a natureza marcou os seus limites, assim como fez para o comer e o beber. E ainda assim, você avança além desses limites, além do que o bom senso afirma ser suficiente para a comida e a bebida. Mas na hora de agir, pelo contrário, você fica aquém do que poderia cumprir. Esse livro se chama Meditações de Marco Aurélio, foi escrito, como eu falei, há 1900 anos, mais ou menos. E a ideia desse livro, ele não escreve para os outros. Na verdade, Marco Aurélio, ele nem sabia que esse livro ia ser publicado. Ele escreveu as suas meditações
para si. Então você percebe que ele escreveu falando para ele mesmo, você, né, ele no caso, às vezes exagera em comida e bebida, né, mas na hora de agir fica aquém do resultado pretendido. Isso é uma coisa que a gente fala até hoje, né, cara? E você vai ver coisas como essas em livros mais antigos, quando você pega as reflexões lá de Aristóteles, de Platão, na própria Bíblia, né? A gente pega os provérbios do rei Salomão e ele fala exatamente as mesmas coisas, cara, e coisas que a gente vem fazendo aí desde que o humano é humano, ele vem fazendo esses exageros e a troca de prazeres momentâneos por realizações realmente, né? Uma outra frase que ele escreveu que é simplesmente sensacional, né? É que ele fala assim, ó: o que lhe causa mal subsiste em ti mesmo, na parte onde reside o poder de formar opinião acerca dos infortúnios da vida. Faça com que tal poder abdique de tais opiniões e tudo irá bem. Então, o Marco Aurélio ele fala que tudo é questão de opinião, a maneira como você se enxerga. Eu não estou bem, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo treinar, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo ter uma melhor performance no meu trabalho. É tudo questão de opinião, a opinião que você tem a respeito de si mesmo. A partir do momento que você aprende a mudar essa opinião, que é extremamente difícil, é uma coisa que eu luto até hoje também, né, muito ainda, é a gente mudar essa opinião a respeito de nós, né? Porque a opinião dos outros não importa. A frase motivacional mais importante que o Marco Aurélio deixa é: você vai morrer. Independente se vai ser daqui a 50, 60 anos ou em 3 dias, você vai morrer. Então o sentido é você viver agora na opinião que você tem a respeito de si. Então esse foi o nosso primeira recomendação de livros aqui. Muito obrigado para você que assistiu até o final. Espero que tenham gostado. E se você gostou desse tipo de recomendação, porque eu gosto bastante de ler, né? Diversos assuntos, como esse, por exemplo, uma coisa mais filosófica, mas que é totalmente aplicável à nossa realidade e aos nossos objetivos aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, cara, comenta aqui embaixo para eu saber se vale a pena continuar, se é o que vocês gostam, enfim. Beleza? Abraço para você.